Na tua visão, aumentou durante a pandemia os casos de câncer? O Covid, você consegue perceber já alguma variância, algum aumento dos casos, de a relação entre Covid e câncer? E quais tipos de câncer isso tem apresentado? Você consegue fazer uma comparação já ou ainda é muito cedo? Não, já dá para fazer. Então, o que a gente teve? A pandemia, ela foi desastrosa porque ela ceifou no Brasil mais 600 mil vidas, aliás, 700 mil vidas, mas ela teve vários efeitos paralelos. Quais foram eles? Como houve o lockdown, e porque era uma medida que julgou-se que era a melhor medida, deixou-se de se fazer por mais ou menos 2 anos no país e no mundo inteiro os exames que a gente chama de preventivos. Então, vou dar um exemplo. Mamografia e ultrassom de mama para as mulheres a partir dos 40 anos. PSA e toque retal para o câncer de próstata a partir dos 50. Colonoscopia para tirar aqueles pólipos intestinais que podem virar câncer. O exame do Papa Nicolau do colo de útero. Então, esses exames deixaram de ser feitos por 2 anos. Qual foi o impacto disso? O impacto é que você teve um número de casos no biênio sequente muito maior em termos de doenças avançadas do que você teve nos outros anos. Por quê? Porque vários pacientes foram procurar os serviços médicos não porque um exame estava alterado preventivo, que é o ideal. Quer dizer, a pessoa não tinha sintoma, fez um exame, encontrou ao acaso, que ótimo, trata, cura e segue. Aqui não, as pessoas foram procurar os serviços médicos quando os sintomas já apareceram. E lembrar que quando você tem um câncer e tem sintoma, geralmente ele tem um tamanho maior do que quando você o encontra incidentalmente, que a gente chama. Então, o primeiro aspecto é o número de casos de cânceres avançados, ele aumentou de modo significativo no país e no mundo inteiro. E como câncer e cura têm uma relação exatamente linear com precocidade do diagnóstico ou não, o que aconteceu é que a mortalidade aumentou muito do câncer. Por quê? Porque o diagnóstico de doença avançada aumentou muito, o diagnóstico de doença precoce diminuiu muito nesse período da pandemia, sem falar, obviamente, que teve vários tipos de limitação de leitos e materiais por causa da questão do lockdown, né? dos hospitais lotados. Então, a mortalidade por câncer no mundo aumentou, dependendo do país, dependendo do câncer, entre 20% a 40%, comparado com 98% para trás, por um efeito da pandemia. Mas isso não vale só para câncer. Mais gente morreu do coração, mais gente morreu de outras doenças por causa da questão, não só do lockdown, mas porque não tinha leito. Não tinha leito. Não estamos falando... E a falta de leito, isso é tão interessante, não foi só no sistema público. As pessoas não tinham leito nos hospitais privados também. Quer dizer, eu falo que aqui foi uma democratização ao contrário da saúde. Quer dizer, não importa se a pessoa tinha mais ou menos dinheiro. Tinha gente que não tinha onde internar. Então, a pandemia teve um efeito catastrófico, sim, porque matou muitas pessoas pelo Covid, mas teve muitas mortes secundárias ao Covid, mas que a gente não enxerga como por infecção, que não foi pela infecção, mas foi por todas as consequências do sistema.